Meus amigos e minhas amigas, bem-vindo ao canal Escola para Calculistas. Hoje eu trouxe um tema que na verdade é a continuidade daquela aula anterior, como a NBR 6118 ela trata em seu texto a classe de agressividade ambiental. Você já pensou na importância desse tema no dimensionamento das estruturas que comumente vocês estão trabalhando? Basicamente é o start de todo o processo. Imagine a sua estrutura dentro das condições de classe de agressividade fraca, moderada, sendo condicionado a uma situação de extrema agressividade lá na beira-mar. Ou imagine, no seu projeto, você simplesmente adota uma classe de agressividade muito além do que de fato precisaria. Olha o custo que isso vai gerar para o proprietário ou até mesmo para você. Às vezes é você que está construindo sua edificação. Então a gente vai abordar um pouquinho sobre esse tema. Nós vamos tratar também sobre o que de fato é o cobrimento, qual que é a função do cobrimento, o que as normas internacionais trazem como conceituação desse tema. E a gente vai falar também sobre a arquitetura em prol da durabilidade. Então, se você, meu amigo, é um arquiteto, você vai gostar muito desse tema. E por último, vou mostrar para vocês um caso real, que é um ambiente de extrema agressividade e a causa, as consequências de um dimensionamento que muitas vezes não levou em consideração o que a gente vai tratar hoje na aula. Muito bem-vindo, vamos lá, eu sou o professor Vital, estou aqui na Escola para Calculistas trazendo conteúdos de engenharia estrutural e hoje o nosso tema é concreto armado, classe de agressividade. Vamos ver então o que a NBR 6118 ela fala sobre esse tema. Acho que a primeira pergunta que vem na cabeça de vocês é: classe de agressividade ambiental nada mais é do que a classificação, uma denominação que a NBR, a norma, ela traz como uma forma de você classificar as condicionantes no qual a sua estrutura ela vai ser imposta. Então, digamos que eu tenho uma estrutura que ela vai estar sujeita a produtos químicos, a ações de produtos químicos, né? Então, você naturalmente deve incorporar no seu projeto condições de durabilidade que garantam uma vida útil de projeto mínima. E, geralmente, essa vida útil de projeto são 50 anos. Posso modificar, posso atuar em torno dessa vida útil? Sim, porém existem justificativas, que seja uma edificação temporária, que seja uma estrutura com tempo de vida 15 anos, você tem a certeza que a partir daquele momento a sua estrutura vai se tornar inútil. Então, o que a gente adota como referência para as estruturas comuns, 50 anos de vida útil de projeto, e aquelas estruturas cuja, vamos dizer, a importância é muito maior, por exemplo, uma ponte, a vida útil de projeto ela gira em torno de 100 anos. Então, percebam que nós temos associados a todos esses processos, todos esses fluxos de informação, fluxos de trabalho, esse input que é a classe de agressividade ambiental. E notem, na tabela 6.1 da 6118, nós temos 4 classes de agressividade ambiental possíveis, no qual as agressividades elas são classificadas em fraca, moderada e muito forte. E, obviamente, nós temos classificação geral, vamos dizer, uma exemplificação, o efeito disso no projeto, denominado também na terceira coluna dessa tabela. Quando a gente se refere em condição de agressividade fraca, na cabeça, obviamente, já vem aquele meio muito mais tranquilo, passivo, no qual a minha estrutura ela vai estar menos sujeita a uma condição de perda de durabilidade, de agressividade, de deterioração. Então, aí que nós temos um ambiente rural e submerso. Aí você pensa, poxa, submerso, uma condição fraca, basicamente quando você garante que o material ele está numa condição totalmente imersa em um meio, que seja um meio aquoso, não estou falando de meio marinho, porque nós temos algumas outras particularidades associadas a esse processo, mas um meio aquoso,
em contato diretamente com o lençol freático. Ela vai estar naturalmente no meio submerso. Você elimina de todo o ciclo de deterioração o oxigênio, e o oxigênio é um dos fatores fundamentais para o processo de decomposição da sua peça. Então, por isso, em uma condição submersa, e essa submersa, nós temos que avaliar o meio no qual ela vai estar submersa, ela é condicionada a um ambiente de agressividade fraco. Moderado, um meio urbano. Forte, nós temos duas subdivisões aí, né, que seria o marinho e o industrial. Muito forte, retoma-se o item industrial. E respingo de maré. Quando a gente fala respingo de maré, nós estamos falando naquela condição onde a minha estrutura ela está ao ar e naturalmente recebe spray de um elemento que contém material, sais minerais, naturalmente, que agem sobre a estrutura, levando a um processo de deterioração. Na aula anterior, fiquem ligados aqui nesse videozinho, vocês podem acompanhar um pouco mais sobre isso. E olha que interessante, esses 3 pontinhos seriam os índices A, B e C, que naturalmente estão associados aqui aos itens da tabela. Então, vocês vão encontrar esses tópicos A, B e C sob as denominações urbano, marinho, industrial. Vamos ver um pouquinho o que trata sobre isso. Primeiro, índice A. Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda. Olha só que interessante. O que quer dizer isso? Esses microclimas é você considerar a sua estrutura. Digamos que a sua estrutura seja uma caixa, né? Vamos colocar aqui. Digamos que a sua estrutura, a nossa estrutura de referência é uma caixa. Então, a minha estrutura ela está desenhada aqui. Então, percebam que eu tenho 2 ambientes distintos. Vamos colocar 3 ambientes distintos. Aqui eu tenho o meu elemento em contato com a água. Internamente eu tenho meu elemento seco. E externamente eu tenho aqui o sol. E, naturalmente, ações do vento. Olha só que interessante. Então, eu tenho 3 ambientes, 3 microclimas diferentes que estão associados a uma mesma estrutura. Então, percebam que aquele conceito, vou classificar a minha estrutura como uma condição moderada. Isto pode, muitas vezes, derrubar o seu projeto. Por quê? Porque aquela condição moderada ela pode estar condicionada a uma determinada região da sua estrutura. Não quer dizer que a sua estrutura como um todo ela esteja condicionada àquela agressividade moderada. Pode ser que em alguma outra condição, alguma outra região da sua estrutura tenha uma agressividade ainda maior do que aquela que você considerou como padrão. E é isso que eu quero alertar para vocês, é a condição ou a possibilidade de condicionar a sua estrutura em diferentes situações. Na verdade, você de fato vai trazer para o seu projeto a realidade no qual a sua estrutura vai estar imposta. Então, quer dizer que aqui num ambiente seco, talvez, tá? Eu tenha aqui uma classe moderada. Então, vamos supor. E no meu ambiente externo, eu tenho uma classe de agressividade, digamos que aqui é uma região próxima do mar, por exemplo. Eu tenho uma classe de agressividade forte. Então, toda essa estrutura, então eu vou marcar de amarelo aqui, toda essa minha estrutura, ela estará condicionada a uma agressividade forte. Porém, aquela estrutura que está sujeita a um molha e desmolha, vamos colocar assim, seria essa região onde está sujeita ao respingo de maré, maré baixa, maré alta, maré baixa, maré alta, eu tenho uma condição, vamos colocar aqui, muito forte. Então, você me fala que
eu posso então tratar ou usar cobrimentos diferenciados na minha estrutura a partir dessa classificação normativa? Sim, eu devo utilizar também, associado a essas condições, uma resistência mecânica do concreto maior ou menor associado a essas condições. Então, a classe de agressividade ambiental ela não está uniformizada para essa estrutura. A norma traz a possibilidade de você fazer essas considerações particulares. Vamos voltar aqui agora para o item B. Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda em climas secos, com umidade média relativa do ar menor ou igual a 65%. Pô, que legal. O que isso quer dizer para você? Então, trouxe aqui para vocês um mapa do Brasil que traz a relação de umidade, ou porcentagem, né, que seria a umidade relativa do ar. E isso, obviamente, é um dado do IMET. Percebam que grande parte do Brasil ele é ocupado por regiões cuja umidade relativa ela está acima dos 60%. Então, aqui eu tenho um limite estabelecido de 60%. Tudo que tende a um verde e a um azul é dito ou possui uma umidade relativa maior do que 60%. E todo aquele que tende a uma cor marrom, bege, marrom, a umidade relativa do ar é menor do que 60%. Então, basicamente, a média nacional é uma umidade de 60%. Então, essas regiões, vou marcar aqui aproximadamente, são regiões passíveis, regiões áridas e passíveis de serem consideradas dentro dessa oportunidade ou desta possibilidade que a norma traz, que é tratar as estruturas dentro de uma condição menos crítica. Ou seja, eu consigo aumentar uma classe de agressividade. Se eu estou num meio de agressividade muito forte, eu consigo então condicionar a minha estrutura ou calcular ou premissar na minha estrutura as condições de uma classe de agressividade forte, uma classe 3. E por último, o índice C, ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, blá, 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 elementos em contato com solo contaminado ou água subterrânea contaminada. Ou seja, quando eu tenho um índice C, que ele está direcionado para a classe dita industrial, mas todo elemento que se adeque a essa condição e estiver condicionado a um ambiente industrial, ele naturalmente ele vai se enquadrar em uma classe de agressividade muito forte. Então, por exemplo, eu tenho um ambiente industrial, né? Eu vou dimensionar uma estrutura para um ambiente industrial, só que esse ambiente industrial eu não tenho nenhum processo químico, eu não tenho nenhum elemento agressivo, é um ambiente no qual eu tenho uma indústria e a indústria ela simplesmente processa ou beneficia um grão, por exemplo. É um ambiente industrial, naturalmente você vai condicioná-la a uma classe de agressividade forte. Porém, a partir do momento que essa indústria, as condições de agressividade dessa indústria, desse meio no qual você vai dimensionar a sua estrutura mudam, então você tem tanques industriais, você tem elementos de alta agressividade sendo armazenados, a sua estrutura passa a ser condicionada a uma classe muito forte. Aí você me pergunta, bom demais, e aí? O que isso significa para mim? Classifiquei CAA entre 1, 2, 3. Esse é o ponto de início para você determinar cobrimento, para você determinar como a concreteira vai te entregar o seu material, o seu concreto, a resistência mecânica que você vai condicionar, você vai utilizar no seu projeto. Então, a partir deste momento, determinada a classe de agressividade ambiental, ela é retomada aqui embaixo,
na tabela 7.1 como input. Então, se a minha classe de agressividade ambiental é uma classe 2, moderada, e eu estou trabalhando com concreto armado, eu já tenho o start, eu já tenho a definição. Qual é a minha relação água-cimento mínima? Eu já tenho a minha resistência mecânica mínima do concreto. E aí, se você não lembra por que a relação água-cimento é tão importante na durabilidade, eu recomendo que você assista esse videozinho que eu vou deixar aqui no card. Porque lá eu explico como a relação água-cimento ela tem um impacto importante na durabilidade da sua estrutura. Então, bom demais, professor. Ó, já defini classe de agressividade, já defini relação água-cimento, já defini a resistência mecânica e agora eu te falo que nós vamos determinar o cobrimento. Todo mundo associa a classe de agressividade ambiental a um cobrimento maior, menor, mas a classe, o CAA, a definição é muito mais ampla do que, de fato, uma simples determinação do cobrimento que nós vamos usar. Para não passar batido, está aí. Ele é determinado por meio da tabela 7.2, no qual o input, o dado de entrada que nós temos é a classe de agressividade ambiental. E para os diferentes tipos, diferentes peças, você terá diferentes cobrimentos. Aí eu te falo. Digamos que você vai dimensionar uma estrutura no meio urbano, numa região árida, igual eu mostrei para vocês no mapa. Você vai utilizar uma classe de agressividade ambiental moderada, urbana, classe 2. Bom demais. Só que se você usar a ressalva da norma, naquele ambiente eu sei que eu tenho uma umidade relativa do ar menor do que 65%, ele me possibilita então voltar a uma condição menos rigorosa. Então quer dizer que a minha classe de agressividade ambiental, ela sugere que eu possa usar a condição 1, que é a classe de agressividade ambiental fraca, cobrimentos menores e aproveitar melhor a minha peça. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Se você está gostando do canal, se você está gostando dos conteúdos, dê um like, comente os vídeos, fique à vontade em comentar. É a partir dos comentários de vocês que eu tento trazer mais informações diferentes, de maior relevância, ou revisar o conteúdo, né? Às vezes você tem algo importante a compartilhar e que eu consiga difundir isso para mais pessoas, fique à vontade, compartilhe aqui embaixo. Então, vamos voltar. Vamos lá que tem muita informação hoje para a gente tratar. Pessoal, não deixem de verificar também as ressalvas na tabela 7.2. Olha só que interessante, nós temos aqui ressalva A, B, C, D, e ela traz esclarecimentos para a gente e oportunidades. A gente tem que pensar, a gente tem que enxergar tudo isso como oportunidades. A primeira delas está associada com concreto protendido, a gente não vai falar sobre isso, mas o índice B, para face superior de laje e viga que serão revestidos com argamassa de contrapiso, com revestimentos finais secos, ou seja, no frigir dos ovos. Elas têm que respeitar um cobrimento de 15 milímetros. Ou seja, se eu sei que aquela minha laje e sobre a minha laje vai ter uma condição de proteção muito maior do que eu espero da minha estrutura, ou seja, que eu espero daquele meu cobrimento, eu posso tratar aquele cobrimento de uma forma mais branda. Eu posso reduzir o cobrimento e, novamente, o impacto disso no nosso dimensionamento é grande. Quando a gente trabalha com cobrimentos menores, a minha peça ela é melhor utilizada, porque o cobrimento nas regiões que estão sendo tracionadas, né, basicamente, eles somem, né? Eu acabo eliminando do meu cálculo. Eu não considero aquela região como uma região contribuinte nos meus esforços, na distribuição dos esforços. E, consequentemente, ao eliminar aquela região, aquele cobrimento, na minha seção, a minha área comprimida ela reduz.
Então, quando eu trabalho com cobrimentos menores, eu aumento naturalmente a minha área de compressão. Cobrimentos maiores, a minha peça fica maior, mas eu acabo trabalhando com uma área de compressão menor se comparado à mesma seção transversal condicionada em situações diferentes. Agora, o subíndice C, nas superfícies expostas a ambientes agressivos com reservatórios, estação de tratamento, reservatórios. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior que regiões nas quais onde eu tenho um reservatório, eles estão sujeitos a uma evaporação ou um material de evaporação agressivo, né? E aí nós vamos falar no final do vídeo, não deixem de assistir até o final do vídeo, sobre uma condição no qual a minha classe de agressividade ou o meu cobrimento deve seguir essa ressalva de considerar uma classe de agressividade de no mínimo, classe de agressividade 4. Por que eu falo no mínimo? Porque é o mínimo que eu tenho que seguir a classe de agressividade 4 para essas condições. Algo a mais? Bom, demais, porque você vai estar condicionando uma melhor situação, uma melhor proteção à sua peça. E por último, trechos de pilares em contato com o solo junto ao elemento de fundações e armadura deve ter cobrimento nominal 45 milímetros, ou seja, 4,5 cm. Isso para garantir a proteção. É uma região no qual a umidade aumenta, reduz, e isso condiciona uma situação de deterioração da sua peça. Agora, vamos falar um pouco sobre o que as normas internacionais, eu vou utilizar aqui o Eurocode como referência, consideram no seu texto como a classe de agressividade, que seria a exposição da sua peça. Olha só que interessante e olha que ilustrativo para o engenheiro. O que vocês estão vendo aqui na tela, meus amigos, é nada mais do que o Eurocode ele vai trazer, na verdade aqui é a norma alemã, mas o que ela vai trazer como referência de condição do meio. O meio ou a minha estrutura ela pode estar condicionada a diferentes, fazendo associação com a 6118, microclimas. Ô, professor, mas então quer dizer que isso que a gente está vendo aqui, ou isso que tem na nossa norma, também tem na norma internacional? Com certeza, na verdade, nossa norma tomou como referência e se embasou nas normas internacionais para construir aquela tabela. E aquela tabela da 6118, ela, de uma forma indireta, trata da mesma maneira que que as normas internacionais tratam. Ela te possibilita condicionar a sua estrutura a diferentes microclimas, ela possibilita uma redução da classe de agressividade ambiental em função de diversos parâmetros. E aqui, na verdade, essa figura ela é ilustrativa, mas ela mostra ao profissional as melhores alternativas que se tem para diferentes condições. Obviamente, cada código desse está associado a uma condição. Um exemplo: XC1 é um ambiente seco permanentemente úmido. Isso é a descrição do ambiente. O exemplo: betão no interior do edifício com umidade do ar baixa. Cada condição dessa, cada ambiente ou agressividade, digamos assim, classe, ela vai estar associada a uma necessidade mínima de resistência, uma necessidade mínima de cobrimento, uma necessidade mínima de uma tipologia de material. E olha só que interessante, na mesma norma, porém em um ambiente diferente, um ambiente, vamos colocar aqui, vou chamar esse ambiente de A e esse outro ambiente de B. O ambiente A ele está condicionado a uma região no qual tenho a presença do mar, uma região costeira, e o ambiente B uma região interiorana, sem influência da maré.
percebam que eu consigo condicionar a minha estrutura em ambientes de alta agressividade ou moderada agressividade diferentes classes. É o dito microclima da NBR 6118. E olha só que interessantíssimo. Em um ambiente no qual eu tenho uma estrutura de concreto enclausurada e naturalmente ela pode estar sujeita a vapores de cloreto, né? E uma deterioração, eu tenho uma classe de agressividade associada a aquele ambiente. Vamos dizer assim, o ruim da NBR 6118 muitas vezes é deixar para o profissional subentender ou identificar qual é a classe de agressividade ambiental no qual minha peça vai estar sujeita. Nós não temos em nossa norma ou em nosso texto ou um material que auxilie a identificar essas classes de agressividade ambiental, né? Ou clarear como se trata essas classes de agressividade ambiental. Existe, não sei se vocês conhecem, né? Na verdade, o IBRACON, Instituto Brasileiro do Concreto. Esse é um livro até antigo, hoje já deve estar aí uma versão bem mais recente, porque na verdade isso daqui ainda é da revisão da 6118 de 2014, mas dentro desse texto, dentro desse livro, nós temos diversos esclarecimentos. Quem escreveu esse livro foi o próprio comitê que desenvolveu a norma. Se eu não me engano, tem uma revisão nova dele, você consegue adquirir lá no próprio site da IBRACON. Excelente o livro, excelente o livro. Inclusive essas imagens, elas pertencem a um trabalho de um profissional que foram incorporados nesse texto, nesse livro. E isso é de uma riqueza e um esclarecimento muito grande. Isso é importante até para a aplicação e associação com o que de fato nós temos na nossa norma. O que eu acho importante a gente consegue se beneficiar do que as normas internacionais estão tratando e incorporar, ou na verdade correlacionar com o que de fato nós temos na nossa norma. E falando um pouquinho de livro, não posso deixar de falar, obviamente, vocês viram que eu adoro livros e em todos os meus vídeos eu indico aqui na descrição diferentes tipos de livros que estão associados ao tema da nossa aula. E obviamente são livros vendidos pela Amazon por meio deste link, no qual você pode estar contribuindo com o canal, porque a cada venda de um determinado livro ou um material, uma parcela dessa venda é remetida para o canal e a gente consegue então trazer conteúdos de maior profundidade, novos conteúdos, e eu agradeço muito esse apoio de todos vocês. Então, voltando ao nosso tema, eu falei para vocês que eu ia mostrar o que de fato é o cobrimento na nossa estrutura. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. Vou aproveitar aqui uma imagem do Carnaúba. Outra coisa, aqui na descrição tem todo o material gratuito disponível na internet, os links do qual eu obtive essas imagens. Quem quiser se aprofundar no tema, fique à vontade. O material ele é grátis e o link no qual eu baixei esses materiais estão aqui na descrição do vídeo. Cobrimento de uma estrutura. Basicamente o cobrimento, vou colocar aqui, né, dar continuidade a essa minha estrutura, digamos que isso daqui é uma viga. Cobrimento nada mais é do que um distanciamento entre a minha armadura. Então a minha armadura é essa seção, a parte externa da minha estrutura, ou seja, ao meio ambiente. Então aqui estão os ventos do meio ambiente. Como eu falei para vocês, eu sou obrigado a garantir que a minha peça fique íntegra, sujeita a diferentes tipos de ambiente. E cada ambiente condiciona a minha peça ou induz a minha peça um cobrimento nominal. Esse cobrimento nominal é um valor, igual eu mostrei para vocês na tabela, mínimo de concreto
de segurança para garantir com que a minha peça esteja, com que minha armadura esteja condicionada a não deterioração, que eu consiga que eu induza nessa minha estrutura uma membrana, aquela membrana passivadora, no qual eu garanto a proteção dessa peça e que, caso haja fissuração, que essas fissuras elas não atinjam o núcleo da minha peça, ou a face da minha armadura. Ou se atingir, que seja após a vida útil de projeto. Porém, se tiver manutenção recorrente, eu consigo prolongar a vida dessa estrutura. Cobrimento nominal. Então, cobrimento nominal nada mais é do que o cobrimento mais um ΔC. Ou seja, o que a gente enxerga na tabela da NBR 6118 é um ΔC. O que é esse ΔC? Estatisticamente, há uma variação, uma possibilidade de variação de 10 milímetros, obviamente dependendo da condição de exposição da sua estrutura, da condição de vida útil de projeto da sua estrutura. Esse ΔC ele pode variar, mas esse ΔC é 10 milímetros, e isso está associado à condição de moldagem da minha peça, locação da minha armação na minha estrutura. Então seria uma variação possível entre o cobrimento e o cobrimento real, digamos, para uma condição onde eu tenha 2,5 centímetros de cobrimento necessário, 1,5 cm é o cobrimento real, e ΔC, que seria a taxa de variação do cobrimento, 10 milímetros, 1 centímetro, resultando em 2,5 centímetros. Então, eu tenho que garantir que a face mais externa da minha armadura esteja a tantos milímetros da face mais externa da minha peça, e isso garante com que toda essa região no entorno da minha armadura esteja circundada por concreto e a camada passivadora seja formada. Basicamente isso que é o cobrimento. Aí eu te pergunto também, o que a arquitetura pode nos auxiliar no quesito durabilidade da minha estrutura? Se a gente for pensar, vários artifícios ou várias propostas podem ser implementadas ainda na fase de projeto, de tal forma que a minha estrutura ela tenha uma durabilidade muito maior e não dependa exclusivamente de um cobrimento maior ou um cobrimento menor ou um material muito melhor para que tenha uma durabilidade. Quando a gente pensa em construtibilidade da minha estrutura, eu garantir com que aquele elemento ele tenha uma construção execuível, eu garantir com que aquele elemento, aquela minha estrutura, ela seja útil, ou garantir com que a manutenção daquela minha estrutura seja feita ao longo do período de vida. Então, meus amigos e minhas amigas, eu estou falando em coisas simples que não estão associadas ao dimensionamento estrutural, mas estão associadas à construção da minha edificação. E a arquitetura ela entra aqui como uma importância muito grande, né? Os arquitetos nas definições e nos princípios de funcionamento dessa estrutura. E nós, como engenheiros, nós temos que acoplar todos esses conceitos, todas essas necessidades ao nosso projeto. Por exemplo, a gente entender que a gente consegue garantir uma durabilidade muito maior quando pensamos no peitoril da janela. Então, eu posso condicionar a minha estrutura uma menor agressividade. Quando a gente pensa em água para a estrutura, pensem em algo não tão bom quanto vocês imaginavam, porque a água é um elemento deteriorante. Ele vai deteriorar a sua estrutura. Então, se você condicionar a um ciclo de molha, desmolha, molha, desmolha, molha, seca,
a sua estrutura, uma hora ou outra, ela vai colapsar. Que vai chegar um determinado momento no qual seca, molha, a sua estrutura ela passa a perder as condições ou as propriedades dela, no qual a gente, né, tanto almeja, né, tornar isso o mais perpétuo possível. Então, uma vez que a gente utiliza princípios básicos da construção civil ou da arquitetura, a gente garante, então, uma melhor expulsão dessa água dos nossos elementos. Olha só que bonito. Detalhe do beiral prolongado adotado no prédio da FAAP em São Paulo. Quem estiver aí na região, né? Isso daqui é um trabalho do professor Paulo Helene, essas imagens. Olha que bonito, que grandioso essa estrutura. E todos esses elementos da fachada, eles têm um propósito. E olha só que interessante, quando a gente pensa então no efeito da geometria, né, para expulsar a água, né, desses beirais, né, então a gente tem um impacto muito grande disso na durabilidade. Então percebam que diferentes geometrias eu condiciono a diferentes expulsões de água. Então isso daqui é mais ou menos igual quando você estava lá fazendo a aula de instalações hidrossanitárias, o professor falou para você assim, olha, o esgoto ele tem que ser expulso o mais rápido da sua estrutura, da sua casa. Não vai ficar fazendo caminho de esgoto dentro da sua casa não, porque em um determinado momento onde estourar ou der problema em um cano, vai dar merda, literalmente. Então, quando a gente pensa em água na estrutura, é a mesma coisa. Nós temos que garantir um fluxo contínuo e mais rápido possível de expulsão da nossa estrutura. Olha só o oposto. Aqui já é detalhe da evolução do fluxo de água lá da FAO da USP. Olha como a peça, né, isso daqui é uma estrutura de concreto exposto. Olha como que essa peça ela está em um processo de deterioração. Aproveito a convidá-los a ver esse trabalho do professor Paulo Helene, no qual ele identifica diversas patologias associadas a essa estrutura. Então é muito bacana. E o link está aqui debaixo, tá? Aqui na descrição do vídeo. Pessoal, se vocês estão gostando, né? Se vocês querem aprender ainda mais sobre tanto patologia, que eu acho que é um tema muito importante, tem uma indicação de um livro aqui também, ó, maravilhoso, inclusive essas imagens eu obtive nesse livro, vou deixar aqui o link, e também vou deixar um link de um curso, né, que eu acho que vai engrandecer ainda mais o aprendizado de vocês. Caso tenham interesse, clique no link, né? Usem o cupom de desconto Escola para Calculistas, é um desconto especial que eu consegui negociar com a empresa que oferece esses cursos. Eu já fui aluno, né? Então por isso que eu indico e por isso que eu trouxe aqui para o canal. E naturalmente, como eu falei para vocês, é uma forma de contribuir para o crescimento do canal. Aí eu consigo trazer para vocês novidades não só de tema, tá? Equipamentos, melhorar a qualidade, melhorar o que quer que seja aí, inclusive se precisar melhorar alguma coisa aqui, deixa aí nos comentários, porque é só a partir do retorno de vocês que eu vou entender que algo está ruim, faltando ou precisando melhorar, tá? Inclusive eu agradeço esse microfone aqui, eu comprei a partir de um comentário, né? Demorou, porque financiamento não é fácil, mas demorou eu conseguir aí um microfone legal para trazer para vocês um melhor áudio, mas foi justamente a partir do comentário de vocês e eu agradeço. Então vamos lá, porque o finalzinho dessa aula aqui está muito legal. Para quem não conhece, existe uma apostila que é do professor Eduardo Tomás, lá do IME, que é Fissurações, 168 casos reais. Inclusive eu mandei encadernar um exemplar para eu deixar aqui na minha biblioteca, porque isso daqui é um livro de cabeceira, pessoal. Quem gosta de engenharia estrutural,
Ele não é um livro de patologia, na verdade ele é um livro de patologia mais engenharia estrutural, é uma associação, é algo que é de uma grandiosidade. O link está na descrição do vídeo, baixem, né, desfrutem isso daqui, está disponível aí na internet, então eu compartilho e vou tentar trazer diversos casos para serem discutidos aqui, baseado aí na experiência do professor Tomás. Aos meus alunos eu sempre levei isso para eles, que eu acho muito importante. E como a gente está falando então de agressividade, eu identifiquei um caso real tratado pelo professor Tomás que correlacionou muito bem com o que a gente está falando aqui hoje. Para quem tiver curiosidade, esse é o caso número 126, e ele trata de tubo de concreto armado usado em esgoto. Antigamente era muito comum, na verdade hoje ainda é comum em função do preço, né? As prefeituras adoram, né? E é barato, rápido ser executado, só que dependendo do tipo de material que será carreado ali dentro, ele está condicionado a uma situação de alta agressividade. No meio industrial, muitas vezes a gente tenta substituir pelo PVC, que apresenta hoje uma condição para, né, um meio muito agressivo, uma condição melhor. Porém, a gente tem que lembrar que o PVC, assim como o concreto também, a abrasividade, ele é também uma condição de agressividade que deve ser levada em consideração. Eu tive uma experiência, só aproveitando e fazendo um parêntese, da utilização ou substituição de uma drenagem industrial em uma empresa de mineração. A drenagem industrial é a coleta de todo o fluxo da área de processo úmido. Então, se você precisa fazer um descarregamento de um espessador, por exemplo, esse descarregamento é feito na bacia, e a bacia ela é interconectada a uma drenagem industrial, 2 metros de altura por 1 de largura, e isso é drenado até um SUMP, que na verdade é um piscinão. E tudo isso, todo esse processo, todo esse material é recomposto e reconstituído, não se perde. Você aproveita tanta água, você aproveita tanto o material. Então, a abrasividade nessas estruturas é muito grande. Então, nós analisamos, mas não foi recomendado a substituição pelo PVC em função da abrasão. Bom, voltando aqui para esse exemplo, né, o 126, o que aconteceu? O que acontece naturalmente? Os fluidos que estão passando nessa estrutura, naturalmente, são fluidos que têm uma presença química muito grande, principalmente o sulfeto, e a evaporação desse meu material acaba condensando nas paredes da minha estrutura, juntamente com a umidade, obviamente, e isso gera um meio muito agressivo, um meio ou um meio aquoso de alta agressividade. Então percebam que nós temos aqui alguns exemplos do processo de deterioração dessa peça, e à medida do tempo, essa peça ela vai sofrendo o desgaste, até que nós temos o ataque da armadura, e a partir do momento que nós temos o ataque da armadura, naturalmente o que vai acontecer com esse elemento é o desplacamento, a perda de resistência da minha peça e colapso. Então, em tubulações de esgoto é muito comum a gente encontrar todo esse processo, e o que acaba acontecendo é a gente recomendar ou utilizar em nossos projetos uma resistência maior associada a uma relação água-cimento menor, para que o concreto tenha menor porosidade, e também associado a isso um cobrimento maior. Então essas três condições que estão correlacionadas dentro da classe de agressividade garantem para aquela estrutura uma vida útil maior. Na verdade, uma vida útil mínima, né, que seja a vida útil de projeto. Então percebam que a necessidade de você entender o meio para identificar quais são as ações a serem tomadas lá
a sua estrutura é muito grande. Bom, pessoal, conforme o prometido, nós entramos dentro do tema de uma forma um pouco mais profunda, por isso o vídeo demorou bastante, mas eu agradeço muito a participação de vocês. Eu vou recomendar outros vídeos aqui e espero que vocês assistam para complementar então todo o conhecimento. E aquele abraço e até a próxima aula.